Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à live de hoje. E vamos falar, afinal de contas, sobre precificação. O que eu faço para cobrar pelo meu bolo? Como que eu cobro? Anália, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Oi, gente, tudo bem? O que acontece? Eu fiz essa semana surgiu algumas perguntas na minha caixinha de perguntas sobre como que eu cobro pelo meu produto. E uma seguidora minha, na verdade já é até uma amiga, uma antiga aluna, perguntou para mim: Anália, o que eu faço? O meu lucro é a minha mão de obra? Se eu gasto R$20 para fazer um bolo e cobro 50, os R$30 é o lucro, é o que vai pro meu bolso? E a hora que eu li isso, gente, eu surtei. Vocês estão fazendo errado, tá? Vocês estão deixando dinheiro na mesa e eu vou explicar direitinho o porquê. Primeiro, o áudio tá bom, gente? Fala pra mim como é que tá o áudio, se vocês estão me ouvindo direitinho. Se tem algum outro barulho atrapalhando, senão eu pego o microfone. Então, antes de mais nada, enquanto eu espero o delay e vocês me dão o feedback se tá tudo ok, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque a gente não pode falar de contas sem antes tocar na ferida, que eu sei o que é a maioria das confeiteiras, ou se você trabalha com artesanato, não necessariamente com bolos, tem um sério problema. É muito difícil a gente pôr valor em algo que a gente faz, tá? Por quê? Porque a gente tende a achar que o nosso produto não vale tanto quanto ele realmente vale. Então eu preciso que vocês, antes de mais nada, antes da gente falar e resolver esse assunto de vez, o que é, como eu cobro pelo meu produto, vocês têm que entender que o produto de vocês vale muito. Anália, mas uma confeitaria que tá fora de casa, ela tem ali o custo de aluguel, de funcionário. O produto dela tem que ser mais caro que o meu, não tem? Porque tem muito mais custo ali. Não necessariamente. Por quê? Porque essa confeitaria, muito possivelmente, ela tem todo o arsenal necessário para produzir um volume maior de coisas, tá? Enquanto uma confeitaria, uma padaria consegue fazer aí em torno de 10 bolos em 2 horas, vocês são pessoas únicas e vocês conseguem fazer muito menos. Ou seja, o tempo de vocês vale muito mais. Então, de maneira alguma, vocês podem usar como referência valor de bolo de mercado, valor de padaria, tá, gente? Não é referência. Vocês não podem sair por aí olhando o bolo de mercado e achar que vocês têm que cobrar mais, achar que vocês têm que cobrar menos ou o mesmo valor. Primeiro, porque vocês não conseguem produzir a quantidade de coisa que eles produzem, então eles ganham na quantidade, tá bom? Vocês ganham na unidade, vocês ganham no valor que vocês agregam no produto de vocês. Segundo, um ponto muito importante que eu tenho que tocar com vocês é concorrência. Vocês estão olhando a concorrência, não estão? Vocês aí fingem, criam um perfil fake, ou pede pra amiga olhar o preço. Eu já fiz isso, gente. Quantas vezes eu não pedi pra uma amiga minha falar, viu? Pergunta o preço de fulana, quanto que ela tá cobrando no bolo? Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu só fiz isso depois de muito tempo tendo o meu valor. Quando eu decidi trabalhar com bolos e fui pro mercado de doces, gente, eu não tinha a menor ideia quanto que os confeiteiros da minha cidade cobravam por um bolo. Eu não sabia, eu não usava como referência e isso foi bom porque eu não fiquei com medo de cobrar pelo meu produto, tá? Quando eu fui fazer as contas de qual valor eu colocava em cima do meu bolo, eu não pensei na concorrência porque eu não sabia quanto que a minha vizinha cobrava, quanto que ciclana cobrava. Então eu foquei exclusivamente na minha mão de obra, na bagagem que eu tinha e nos produtos que eu estava usando, tá bom, gente? Então, o que eu preciso que vocês, primeiramente, entendam que vocês precisam pôr valor na mão de obra de vocês e parem de pensar agora em matéria-prima. Eu quero que vocês pensem no tempo de vocês para desenvolver esse trabalho, no tempo que vocês ficam longe da família de vocês,
No tempo que vocês não saem com os amigos de vocês. Gente, esse tempo é precioso, esse tempo é valioso. Mesmo que você ame o que você faça, você precisa receber por esse tempo, tá? Segundo, não vai perguntar por aí o preço que a ciclana tá cobrando, que a fulana, que a sua vizinha, porque você não sabe a matéria-prima que ela usa, você não sabe os meios que ela trabalha, você não sabe as formações que essa sua vizinha teve, você não sabe o quanto ela investiu para estar onde ela tá. Então chega, gente, não olha a concorrência, tá? Vocês vão olhar a concorrência exclusivamente em um momento, e eu vou falar para vocês depois que a gente conversar sobre preço. Esse é único e exclusivamente o único momento em que você vai olhar para a concorrência, tá? Mas eu vou falar ao final da nossa aula. A aula de hoje não é comprida, mas ela é um pouquinho complicada. Por quê? Gente, é muito difícil pôr preço num bolo quando a gente trabalha em casa, tá? Os cálculos quando a gente está fora de casa, quando a gente tem uma confeitaria que já funciona a todo vapor, com encomenda todos os dias, com o aluguel já certinho, que não é o aluguel de onde você mora, é muito mais fácil citar um valor. Apesar do cálculo envolver muito mais números, é mais fácil você colocar o valor. Por quê? Porque você sabe quanto de bolo você é capaz de fazer num dia, quanto de bombons você consegue produzir num dia, então é muito mais fácil você colocar valor. Quando a gente trabalha em casa, essa é uma das dores que eu tinha muito. Quanto que eu cobro pela minha mão de obra? Eu não sei, porque eu trabalho em casa, porque eu não tenho bolo todo dia, porque eu tenho bolo no final de semana sim, a outra semana não. Então, eu não produzo bombons o tempo inteiro, eu não faço 300 brigadeiros por dia, é sazonal. Então é muito difícil você colocar valor quando você realmente não sabe quanto vale a sua mão de obra, tá? E quando não é uma coisa assim constante. E eu tô falando isso pra vocês porque eu já sofri muito com isso. Gente, eu não sabia como que... Eu sabia, porque eu sou formada em gastronomia, eu tive aula de controles gerenciais, eu sei como gerenciar um restaurante, eu sei como gerenciar uma confeitaria, eu sei todo um embasamento teórico para pôr valor no meu produto, mas eu tinha uma dificuldade absurda, porque o que acontece? Para você pôr valor no seu produto, você precisa ter uma constância de encomendas, para você saber quanto vale a sua hora, tá? E eu não tinha, então era muito difícil cobrar por isso. Então vamos lá, a gente vai bater um papo aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem na caixinha de perguntas. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Mande a sua pergunta lá, tá bom, gente? Não escreve aqui na descrição, manda a perguntinha lá, porque ao final da live eu vou e já respondo todo mundo. Eu vou tentar explicar da forma mais clara possível, porque é um assunto complicado. Gente, deixa eu tomar um pouquinho de água. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar pela matéria-prima, tá bom? Escrevam aí no caderno de vocês, papel, caneta, matéria-prima. Para você fazer, primeiramente, você precisa sentar e avaliar tudo aquilo que vocês precisam. Vocês já estão cansados de saber isso, né? Vocês já ouviram zilhões de confeiteiras batendo na mesma tecla. Precisa fazer um esquema de tudo aquilo que é necessário para a produção desse bolo, tá? Para esse bolo vocês vão precisar, vamos usar um exemplo de um bolo de brigadeiro tradicional. Eu vou precisar da massa, eu uso uma massa genoise de chocolate. Vou precisar, o recheio e a cobertura vai ser a mesma, para simplificar aqui. Do brigadeiro cremoso e vou precisar dos meus granulados de chocolate belga, tá bom? E aí em cima ele vai uns brigadeirinhos na decoração, tá? Então vamos começar primeiro exclusivamente pelo bolo. Quanto que é o meu custo para produzir a massa do bolo, tá? Então vocês vão fazer a ficha técnica. Quem aí sabe o que é ficha técnica, gente? Manda os coraçõezinhos aí, levanta o dedinho, porque para mim é tão comum falar sobre ficha técnica e nem todo mundo conhece, tá? Ficha técnica é uma planilha onde tá a receita, junto com a quantidade de ingredientes e o preço daqueles ingredientes. E daí, no final, a gente vai ter o valor total de custo dessa receita.
Às vezes a gente vai fazer uma receita de bolo e ela vai render 1,5 kg de bolo. Então vocês precisam dividir, isso eu tô falando de massa. Aí vocês precisam dividir quanto que é para fazer 1 quilo, tá? A forma mais fácil de fazer é você faz o valor total da receita, pesa tudo e depois você divide para ver quanto que vai render o preço de 1 quilo de bolo. Vamos lá. Para fazer a massa genoise, eu uso 100 gramas de farinha, tô chutando, gente, não é uma receita. 100 gramas de açúcar e 3 ovos. Qual que é o preço de 100 gramas de farinha? Eu pago R$5 no quilo, 100 gramas de farinha, vai ser, sei lá, eu uso 100 gramas, 50 centavos. Açúcar, a mesma coisa, façam a divisão. E, gente, um pulo do gato que todo mundo erra. Quando você for fazer a sua ficha técnica, não use o valor que vocês estão pagando no fornecedor de vocês. Não usem o valor do leite condensado do atacadão, que vocês pagaram muito mais barato. Eu uso os valores do Pão de Açúcar. Eu entro lá no Pão de Açúcar, que eu sei que é um dos mercados mais caros que tem, e eu vejo quanto tá o leite moça, quanto tá o chocolate, quanto tá... O chocolate é difícil, né, gente? Mas vocês podem colocar aí um pouquinho... Das últimas 5 compras, quando foi que eu paguei mais caro? Por quê? Porque você vai ter uma margem se por acaso aconteceu o que vem acontecendo. Os ingredientes têm uma alta absurda e você não está preparado porque na sua ficha técnica tá lá o valor do leite condensado moça, R$3,50. E agora está custando R$6, R$7. É lógico que quando você fez, você não precisava ter colocado R$6 ou R$7, mas você poderia ter colocado R$5,50, R$6. Então, aí você já se prepara caso vocês tenham que comprar um leite condensado de última hora no mercado. Então, vocês nunca usem o valor que vocês pagam. Usem sempre com uma margem de segurança, tá? Aí você viu lá que a sua massa custa R$5 para fazer a massa do meu bolo, que no final vai pesar 1,5 kg. Aí, quanto de brigadeiro você vai usar para rechear esse bolo? Você vai lá, faz o brigadeiro, pesa, eu vou usar, gente, vamos lá, uns 800 gramas de brigadeiro para cobrir e para rechear, e o restante, as outras 700 gramas é massa e calda, tá bom, gente? Tô chutando tudo aqui. E aí vocês vão fazer a ficha técnica do brigadeiro, vai chegar no valor final do brigadeiro. Aí vocês vão ver quanto de chocolate belga eu uso, raspinhas de chocolate belga, os splits da Callebaut, para cobrir esse bolo de brigadeiro. 200 gramas, quanto que é? Eu pagando R$100 o quilo, 200 gramas, R$20, tá? É bastante, viu, gente? 200 gramas a gente acha que para cobrir um bolo de 1,5 kg precisa bem menos, tá? Tô chutando um pouco mais alto. E aí no final vocês vão chegar no valor total para se produzir esse bolo de 1,5 kg, tá? Aí se vocês quiserem descobrir qual o valor de custo de 1 kg desse bolo, que vai ficar mais fácil depois se vocês forem vender por tamanho, para ver quanto que é 2 kg, 3 kg, vocês vão dividir o total por 1,5 kg, tá? E aí vai dar certinho o valor de 1 kg. Então vamos lá, descobriu o valor do bolo. Show de bola. E agora, o que mais que está envolvido nos gastos, no meu custo? Gente, tudo que vocês puderem imaginar. Detergente, água da sua casa, a luz, a energia da sua geladeira, gás. Gente, tudo, tudo, tudo. E como é que eu faço o cálculo, Anália, de quanto de energia e de água eu gasto? Soma a conta da sua luz, a conta da sua água e divide por dia, vocês vão, e do gás também, tá bom, gente? Vocês vão ter ideia mais ou menos do custo fixo, só para vocês funcionarem sem vocês terem que produzir nada, tá bom? Vocês vão ter a ideia aí de que tem muito mais custo envolvido do que vocês imaginam. Então, quando a gente começa a somar, o que mais vocês vão precisar? Vão precisar, deixa eu pensar, as embalagens. As embalagens a gente vai chegar lá. Eu, Anália, normalmente penso na embalagem por último, tá bom? Malu, eu vou responder você, tá bom? Manda no pontinho de interrogação, eu vou responder pra você. Mas, gente, ficha técnica é obrigatória. Então, vamos lá. Senta e anota direitinho. O que eu preciso pra estar fazendo esse meu bolo?
tanto de massa, tanto de brigadeiro, o custo da minha receita é R$10. Mas eu vou precisar também da caixa, eu vou precisar do prato, coloca tudo certinho. E por enquanto, esqueça um pouquinho da mão de obra, tá? Gente, agora chegou a parte. Afinal, eu faço vezes 3, eu faço vezes 4, eu faço vezes 2. O que é mão de obra e o que é lucro? A mão de obra é quanto custa para você produzir aquele bolo. Quanto do seu tempo você gastou para produzir aquele bolo? Esse é o seu salário. O lucro é o que a gente põe em cima de tudo isso para voltar para a empresa de vocês. Então, se você tem um bolo de R$50 e você gastou 20 para fazer, eu já acho que cobrar R$50 no bolo de 20 é muito barato, tá? Você vai voltar, por exemplo, eu vou fazer como se fosse 100, porque vai ficar mais fácil para eu passar as porcentagens para vocês. Eu sou meio ruinzinha de cálculo, o Diogo que é o bom de cálculo, então vamos lá. Eu vou cobrar R$100 de um bolo que eu gastei 40 para produzir. O meu lucro é 20% de tudo isso, ou seja, R$20. Então, R$50 que é o custo do seu bolo, volta para a confeitaria e esses R$20 também vão voltar, tá? Por quê? Esses R$20 vão ficar guardadinho na sua confeitaria para caso aconteça alguma emergência, tá? Se acaso algum equipamento quebrar, se acaso você tiver uma alta absurda de 200% de qualquer produto, você ter o dinheiro para comprar. Caso você queira investir em formas, você queira contratar alguém para estar te auxiliando, esses R$20 é guardadinho para isso, tá bom? R$50 volta para comprar de novo para repor o seu estoque e os outros R$20 seria a sua reserva, é o lucro da sua empresa. E os outros R$30, Anália? Pensando que eu gastei R$50, é isso mesmo? 50, 30... Não, 50, 20 e os outros R$30. Pensando que eu gastei R$50 só para fazer o bolo de custo de matéria-prima, os outros, aí você pode dividir R$15 para você e R$15 para os outros custos de gás, energia, de luz. Por isso que eu acho que seria pouco. Tá bom, gente? Cobrar R$50. Eu tô chutando tudo, então pode ser que os valores estejam um pouquinho dispersos, mas para vocês entenderem, tá dando para entender? Então vamos lá. Gastou R$50 de matéria-prima, cobrou R$100 do bolo. Os R$50 que você teve não é o seu lucro, tá? Se você for ter um lucro de 20%, R$20 vai voltar para sua confeitaria e esses R$30 você, vai cobrir os custos de extras que você tem e os R$20 vai para você, tá bom? O que eu recomendo no começo? Eu vou falar para vocês a continha que eu faço para fazer o cálculo, tá? Aí, vou falar que delícias eu vou falar no final, tá bom? Como você vai repassar para o cliente. Vamos lá. E aí, o que eu faço no começo? Gente, é difícil no começo, tá começando a confeitaria, receber uma mão de obra tão baixa. Então, o que eu faço? Quando eu comecei a confeitaria, o meu lucro era um pouquinho menor, tá bom? O que vai acontecer com o lucro menor? Você vai crescer mais devagarzinho. Então, eu tinha um lucro um pouquinho menor e eu tirava um pouquinho mais na minha mão de obra, tá bom? Mas ainda assim, eu tinha um dinheirinho guardado da confeitaria. Então, tá começando agora? Você pode, no começo, diminuir a sua margem de lucro, a minha gatinha. E no final, vocês diminuir a sua margem de lucro, aumentar a sua margem de mão de obra. E depois, com o tempo, gente, vocês vão aumentando esse lucro, que é o que vai fazer a confeitaria de vocês crescerem, certo? Então, como eu faço no ateliê? Gente, pensando que se eu trabalhasse em casa há um tempo atrás, como eu fazia? Eu fazia vezes 3 sim, tá? Eu fazia vezes 3 sim, por quê? Porque nesse vezes 3, se eu gastasse R$10 de custo de custo, mas não para por aí, não é só vezes 3 e encerra. Ó, se eu gastasse R$10 para produzir o meu bolo, eu fazia vezes 3, aí eu chegava em 30. Aí nesses R$30 já estava incluído a minha mão de obra, tá incluído gastos com extras, que seria material descartável, de limpeza,
papel filme, manutenção de algum equipamento e tal, essas coisinhas, já estava incluído nesse vezes 3. Aí eu colocava o quanto de lucro eu quero. Se eu quero 20% de lucro, se eu quero 30% de lucro, era assim que eu fazia, tá? E daí, ao final, eu adicionava o meu custo de embalagem, que seria o prato, que seria a caixa ao final. Ou seja, R$10 vezes 3, com mais 20% de lucro ou com mais 30% de lucro, certo? E aí, gente, Anália, tá, mas esses R$30, quanto que seria a sua mão de obra? Gente, não adianta. Se vocês trabalham em casa, vocês vão ter que se presentear com um valor. Não tem o que fazer, mas vocês precisam ser sensatas. Vocês precisam observar os gastos de vocês e tirar um valor dali com consciência. Se eu tirar R$10 desse bolo, não vai atrapalhar, tá bom? Se eu tirar R$20 desse bolo, tá show de bola. Se eu tirar 30, belezinha. Mas entendam que conforme a gente for crescendo, a gente não vai ganhar milhares com o primeiro bolo. É aos poucos, aos pouquinhos vocês vão começar a colher o fruto, tá bom? E aí, se cobrar tudo isso não vende, vende, porque eu vendo, vocês precisam aprender a atingir o público correto. Gente, não vale a pena vocês trabalharem de graça. Pra que eu vou pra cozinha fazer um bolo, gastar 5 horas do meu dia, se eu vou tirar no final do dia um valor irrisório de R$5, de R$10 em cima do bolo? Vocês entendem? Então, trabalhar com bolo é necessário que a gente aprenda a cobrar. Pessoal, rapidinho. Odi, o tablet está tocando aqui. Peraí, gente, rapidinho. Então, ao final, a gente vai estar adicionando os valores do que eu preciso, da caixa do bolo, do prato. Aonde eu erro? Você erra quando você esquece que para buscar o prato você gastou gasolina, para comprar pela internet você tinha um gasto de frete. Então vocês precisam estar colocando tudo isso. Eu comprei um prato por R$2, só que para ir buscar esse prato eu gastei 50 centavos de gasolina, então eu vou vender por R$2,50, certo? Tiago, perfeito, maravilhoso, exatamente isso, gente. Se não querem pagar pelo seu público, se os seus clientes não dão valor por quanto o seu público, por quanto você quer cobrar do seu produto, muda de público. Vocês não nasceram grudados com ninguém, gente. Quantas milhares, milhões de pessoas, se vocês moram em São Paulo, quantas milhões de pessoas existem hoje pela internet? Gente, eu moro numa casa, é uma edícula, tá? E a gente nem pintou a frente da casa ainda, aos pouquinhos a gente foi fazendo o que dava, então a frente da minha casa não tá bonita, a calçada eu preciso arrumar. E eu moro no centro da minha cidade, uma cidade bem pequenininha. Gente, através do Instagram, eu chegava em clientes, vocês não têm ideia. Meu produto é um produto assim, que eu falo que eu não cobro absurdo, mas eu cobro o preço justo pelo meu trabalho e pela matéria-prima que eu uso, que sempre foi de primeira, tá? Gente, parava cada carro aí na frente, eu não sei como é que o pessoal me achava. Enfim, o pessoal vinha buscar. Vocês entendem? Se vocês tiverem um produto de qualidade, nem que vocês tenham que trabalhar com delivery, vocês chegam até o cliente de vocês. Então, se você acha que, primeiramente, que a pessoa não vai pagar pelo valor que você está cobrando, muda de público, muda de cliente, demite o seu cliente. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Demite o seu cliente, porque ele não valoriza o seu trabalho da forma como ele deve ser valorizado, certo? Doce Du, tão pequeno quanto? Fala pra mim aí mais ou menos quantos habitantes tem. Gente, vou responder perguntas. Tem muitas? Peraí, que tem de uma enquete que eu fiz. Eu não pago as contas separadas mesmo. Márcia, não tem problema, tá bom? Mas você precisa fazer os cálculos de qualquer forma. Quanto que você gasta para estar produzindo um bolo inteiro? Eu gasto R$10, ele vai me render 5 fatias. Cada fatia é R$2, tá? Então seria mais ou menos esse cálculo. É necessário que você faça o cálculo da mesma forma, só que em vez de quilo,
você vai alterar para fatia, tá? Vamos para as próximas. Pessoal, aí depende. Eu já trabalhei de tudo quanto é forma, então eu tenho um pouquinho de bagagem para falar para vocês com relação aos dois. Eu já trabalhei por quilo e eu já trabalhei por forma. Quando é um bolo muito temático, um bolo muito específico, um bolo decorado, eu peço um tempo para o meu cliente para eu poder ver tudo aquilo que eu vou precisar. Então eu cobro por mão, tipo assim, por fazer aquele bolo, tá bom? Aí eu vejo que eu vou precisar de um bolinho de 2 quilos, que eu vou precisar de macarrão, que eu vou precisar disso, então eu faço um valor final assim, nem por bolo, nem por forma, eu faço um valor final por tudo aquilo que eu tô vendendo, tá? Agora, tem os bolos que eu trabalho por quilo também, porque eu achei, como eu tenho pessoas que me auxiliam, eu achei um pouquinho mais fácil de estar padronizando, certo? Mas, tá padronizando assim, a gente pesa tudo certinho, e meus clientes, eles de repente começaram a querer muito saber tamanhos intermediários. Por exemplo, eu tinha um bolinho de 15 e eu tinha um bolinho que dava 15 fatias, eu tinha um bolinho que dava 30 fatias, que dava 25 fatias. Aí o cliente nunca queria nenhum dos dois, o cliente queria o que dava 20. E aí eu tava abrindo muita exceção, e aí eu cortei isso durante um tempo e decidi trabalhar por quilo para ver como as coisas iriam funcionar. E a gente ainda está avaliando a experiência, se a gente volta a vender por tamanho ou se a gente continua trabalhando por quilo. Não precisa ser fixo, gente. Vocês podem começar a trabalhar de uma forma e conforme vocês verem, vocês vão vendo se isso funciona com o público de vocês. Porque tem cidades que não estão acostumadas por quilo e tem cidades que não estão acostumadas por tamanho, tá bom? Tá, vamos lá, 7 mil habitantes, ela é bem pequenininha. Mas fala uma coisa pra mim, Dulce, tem cidades ao seu entorno? Como é o público da sua cidade? Como ela é menor? Eu sou de uma cidade pequena, mas aqui tem 60 mil habitantes e eu tô perto de Campinas e tal. Quando você mora numa cidade pequenininha igual a sua, isso é bom. Porque primeiro, pra você ficar conhecida é absurdamente mais fácil. Pra você se tornar referência na sua cidade, gente, quem trabalha em cidade pequena tá muito feito em se tornar referência, porque é mais fácil você avaliar o que já trabalham, aí você foge. Se todo mundo trabalha com chantilly, você vai para Butter Queen. Você consegue se destacar, você consegue se tornar diferencial se você está numa cidade pequena. É mais fácil você avaliar qual que é a faixa, quanto que as pessoas, qual é o custo de vida das pessoas da sua cidade, se elas são classe A, se elas são classe B, se existe das duas, para você poder começar a trabalhar. Então é um trunfo muito maior. E se você achar que a sua cidade não tem público para você, avalie as cidades ao seu entorno. Tem alguma cidade próxima? A gente atende Campinas, atende Limeira. Gente, dá uma olhadinha ao seu entorno, viu? Vamos lá, fizeram essa pergunta para mim, como é que eu faço para falar o preço pro meu cliente? Gente, ninguém é obrigado a comprar seu produto não, tá bom? Se a pessoa achar realmente caro e ela não quiser comprar, ela não é obrigada a comprar. Você não tá pondo o revólver na cabeça de nenhum cliente seu e obrigando ele a comprar. Então entendo que vocês não precisam ter medo de falar quanto o produto custa. Eu falo isso muito para os meus alunos, para os alunos da imersão. Eu falei, vocês já pararam para pensar? Se a pessoa vai comprar o seu bolo esperando que ela vai pagar R$300 o seu bolo, aí você tem medo de falar que o seu bolo vai custar 250 e a pessoa está esperando 300. Vocês já pararam para pensar isso? Que pode ser o contrário. E aí você vai oferecer 200, o cara está esperando que você ia cobrar 300 e ele vai falar... Caramba, tem alguma coisa de errado porque tá tão barato. Pode ser que ele feche na hora porque ele tá esperando mais caro. Mas aí você deixou de ganhar R$150. Então, gente, não tenham medo de cobrar o valor de vocês. Por quê? Primeiro, porque vocês precisam mostrar para o cliente que a matéria-prima que vocês usam é a melhor. Segundo, vocês vão saber vender. Falou o preço, você já vai jogar tudo que vem junto. Olha... Eu faço esse seu bolo, ele vai custar
R$ 250, um bolo de 2 quilos, vamos supor. Só que esse bolo vai uma massa amanteigada que vai dar a estrutura ideal para o seu bolo ficar retinho a festa inteira. Vai a flor que você quer, do jeitinho que tá na foto, esse bolo fica tanto. Gente, se ele for na vizinha e a vizinha for cobrar R$ 100 do bolo, ele vai falar, caramba, mas por que o dela tava 250? Ela tinha tanta propriedade do que ela tava falando. Ah, eu tô muito mais seguro, eu me sinto muito mais seguro em comprar com ela. Quando você passa segurança para o seu cliente, ele vai se sentir confortável em comprar com você. Quando você passa informação sem ele pedir, gente, ele não pediu, mas você tá falando para ele que o bolo dele não pode ser úmido demais. Você se preocupa com ele. Quanto mais informação você dá para o seu cliente, sem ser exagerado, sem se gabar, Mari, boa tarde, viu? Sem se gabar, sem mostrar para o seu cliente, mostrando para o seu cliente todas as informações que ele precisa para estar fazendo aquela compra e que você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, você não precisa ter, tá bom, gente? Mas você tem que saber. Você vai poder atender ele da melhor forma possível. Então, exatamente, Malu, vocês precisam confiar no trabalho de vocês, tá? Vocês lembram lá atrás que eu falei que existe um único momento que vocês vão ter que olhar para a concorrência? Quando vocês terminarem, formulou o preço de vocês, chegou no valor, você ainda está insegura, vai ver quanto a concorrência está cobrando. Se a sua concorrência estiver cobrando mais, você aumenta. Se a sua concorrência estiver cobrando muito menos, você mantém. Não vai baixar preço por conta de concorrente, gente. Mantenha o preço. Você só vai alterar o preço se a sua concorrência estiver cobrando muito mais do que você. Aí você precisa entender, ela tá trabalhando, é o mesmo produto, eu tô falando do mesmo produto, tá? Eu não tô falando que você vai trabalhar com chocolate belga e ele tá trabalhando com algum outro tipo de chocolate. Eu tô falando do mesmo produto. É um bolo em pasta, tananã, tananã. O meu é tão bonito ou mais bonito que o dele. Nesse caso, eu tô cobrando a menos, eu acho que eu preciso aumentar o meu valor. É só nesse caso, tá bom? Nisete, muda de público, demite seus clientes aí, viu, Chuchu? Porque eles não estão valorizando o seu produto, não. Deixa eu ver o que mais tem aqui de responder. Gostaria que me respondesse como fazer para cobrir os gastos invisíveis. Gabi, fala pra mim como você define o que seriam seus gastos invisíveis. Manda aqui nos comentários para eu tentar entender um pouquinho mais a sua pergunta. Ok. Gente, eu fico também, tá bom? No começo mais. No começo eu não dormia à noite, eu fazia uma entrega, me dava dor de estômago, de tão nervosa que eu ficava, porque eu não sabia se o cliente ia me retornar. Hoje, eu não ligo mais. Às vezes eu encontro o cliente na rua, ele não me deu feedback, eu achei que ele não gostou e simplesmente ele esqueceu. Então parem, gente, parem de se cobrar tanto, façam o trabalho de vocês, façam o melhor que vocês podem. E o melhor que eu falo, tem dia que a gente não tá tão bem, tá bom? Então nesses dias, o melhor que você poderia fazer era o que você fez. Então não se cobrem tanto assim, não. Deixa eu ver, agora que eu descobri que delícias, pode ser que a gente perca, tá? Isso é natural, não porque ele não vai mais querer o seu produto porque ele não gosta. Muita gente tá dando uma seguradinha, então pode ser que realmente a gente perca, mas não se sacrifique por conta disso. Aumentando devagarzinho e se o seu cliente questionar, deixa claro para ele, fala, olha, eu quero manter com o meu padrão de qualidade, eu não quero ter que descer, comprar o produto que eu comprava inferior só por conta de preço. Deixe isso claro, gente, por favor, ano que vem, não baixem a qualidade por conta que vai ter alta em tudo quanto é matéria-prima que já teve, tá bom? Não baixem a qualidade, mantenham com a qualidade de vocês, aumentem aos pouquinhos, mas deixe claro para o cliente que eu tenho certeza que ele vai entender. Sim. Esses gastos invisíveis, Gabi, eu chamo eles como gasto fixo, tá bom?
quando a gente faz, eu sei que é o modo errado, não é que é o modo errado de fazer, que é o modo mais simples, tá bom? Eles estão embutidos junto com, quando eu faço vezes 3, um é de custo, um seria esses gastos que você chama invisíveis, e o outro seria a minha mão de obra, tá bom? Aí depois vem o lucro. O que você pode fazer? Se você quiser saber quanto que você gasta por dia, por hora, só para você manter a tua casa funcionando, no final do mês você vai pegar quanto você gastou de água, quanto você gastou de luz, quanto você gastou de gás e quanto você gastou em detergente, e você vai dividir por dia, tá? Aí você vai saber quanto você gasta disso em uma hora, tá bom? Uma hora ou até o custo diário da sua produção, sem ter produção, né? Gente, eu vou falar depois sobre a receita da trufa veludo. Deixa eu ver aqui, 8 minutos. Gente, o fornecedor de embalagens é o seguinte, eu tinha vários não, eu tinha 2 fornecedoras de embalagem que me deram uma dor de cabeça fora do comum. Então, quando foi na Páscoa eu fechei com elas, aí quando foi no final do ano eu decidi não fechar com ninguém. Então eu fui para São Paulo e acabei comprando umas coisas por lá, tá bom? A Riso tem muita embalagem, dá para vocês comprarem online, e foi o que eu fiz. E eu optei por algumas outras coisas como tecido. Agora que é Páscoa, eu preciso dar uma reavaliada nos meus fornecedores de embalagem. Mas embalagens de bolo, pratos, eu sempre compro na UPAH, UPAH. Eles são rápidos, eles têm um preço muito bom e eu gosto muito das embalagens deles, são muito bonitas. Demite a amiga, Malu, pode demitir a amiga, porque ela não é sua amiga não. Se ela não quer pagar pelo seu produto, se ela acha que tá caro, amiga é pra incentivar, gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Flávia, vamos lá, gente, eu não tenho noção de tempo não, viu? Não sei que horas são. Flávia, vamos lá, como você atinge um público? Primeiramente, você precisa ver se o seu público quer o que você tem a oferecer. O que o seu público de maior poder aquisitivo quer? Chocolate belga, eles querem harmonizações. Então, você precisa avaliar o que o público da sua cidade quer e aí começar a entregar isso para eles. Mas como eles vão te notar? Através de um perfil bonito, através de fotos. Se você quer atingir um público maior, você precisa investir um pouquinho mais. Aos pouquinhos, começa com um brigadeiro de chocolate belga, aí você vai começando a comprar para fazer os bolos, tá? Então, para atingir um público de uma classe social de um poder aquisitivo maior, você precisa mostrar para eles que o produto seu tá realmente à altura do poder aquisitivo deles, tá? Hoje a gente tem o Instagram, que é uma plataforma maravilhosa que você consegue redirecionar através de anúncios. Gente, tem que utilizar os anúncios do Instagram para chegar no cliente de vocês. Dentro você, a partir de R$5 você já promove. Você consegue direcionar para chegar no público que você precisa. Você consegue redirecionar os anúncios do Instagram. É um marketing. Vocês precisam ter, vocês precisam ter o marketing da empresa de vocês. É necessário que vocês invistam em marketing todo mês. E o Instagram tá aí para isso, gente. O Diogo fala que é nosso comercial no horário da Globo. Antigamente se pagava uma fortuna para aparecer na Globo, né? Nos comerciais, as grandes empresas pagavam muito caro. E hoje a gente tem isso à disposição a qualquer momento. Sabe naquele link patrocinar? É ali que vocês têm que clicar. Coloca R$5. Eu vou gastar R$20 em patrocínio essa semana. Vou fazer um dia R$20, ou vou fazer 4 dias de 5. Aí vocês conseguem direcionar para o público de vocês. O que o público de vocês tem interesse? Aonde o público de vocês frequenta, tá? Aí dentro do patrocínio vocês conseguem direcionar certinho. Capsonho, para cobrar por quilo, você precisa fazer a sua ficha técnica, ver quanto você
sei lá, você tem um bolinho de 1,5 kg. Aí você fez lá que o seu bolo vale R$30, aí você vai dividir por 1,5 kg para ver quanto fica 1 quilo, tá? Aí você faz as contas de quanto você cobraria, qual seria esse valor por quilo. E aí você precisa saber certinho quanto cada forma dá. Se eu for fazer essa forma, vai dar 1 quilo de bolo. Se eu for fazer essa, vai dar 2. Ou sobre reajuste, o que você acha? Gente, não informo, tá bom? A não ser que o cliente me fale. Anália, teve reajuste? Mas assim, eu acho que a gente tá num período em que todo mundo vai perceber que realmente as coisas precisaram ter o preço alterado. Gente, tudo tem reajuste. Você vai no mercado, o mercado não te avisa que teve reajuste, ou ele avisa, hein? Não aviso. Não aviso ninguém, até porque quando você avisa, você subestima um pouquinho o seu cliente, tá bom? Você tá falando que você teve reajuste, demonstra um pouquinho de insegurança sobre o seu reajuste. Então, gente, não aviso, eu altero o meu catálogo e se por acaso o cliente vir me pedir o bolo, aí eu mando o catálogo novo para ele. Se é um cliente antigo que já tem um catálogo meu antigo, eu aviso que o catálogo tá desatualizado, tá bom? Se não, se for um cliente novo ou um cliente que faz tempo que não pede, eu mando o catálogo só e prontinho. Peraí, doce da Si. Flor, é o seguinte, você precisa se tornar social, tá bom? E precisa vestir a camisa da sua empresa. Então comece a frequentar, que agora com a pandemia é complicado, né? Mas o interessante é que você comece a frequentar as coisas que acontecem na sua cidade, sejam feiras, seja evento, mostrar para as pessoas o seu produto. Em algumas lojas você levar uma amostra, mostrar que você está fazendo, fazer amizades. E isso não só pela sua confeitaria, isso por você também. Você precisa se tornar presente, tá? Na sua cidade e aos pouquinhos mostrar para eles. Eu não sou a favor de mandar coisas para fazer parceria, essas coisas. Algumas vezes eu faço, mas são raras exceções. Mas eu acho que nesse caso seu, você deveria leva um bolo numa loja, deixa lá exposto para as clientes provarem, deixa o seu cartãozinho, manda a degustação do seu bolo para sua vizinha, tá bom? Gente, amores, eu acredito que é isso. Vamos ver esse aqui, ó. Gente, tem bastante pergunta, eu não vou conseguir responder todas. Numa cidade com 10 mil habitantes, onde todo dia aparece uma confeiteira, é muito complicado fazer dar certo. Laureneci, falei esse nome certo? Aí é que você precisa fugir do senso comum. Eu só olho a concorrência para ver o que tá todo mundo fazendo. Quando tá todo mundo fazendo a mesma coisa, eu fujo pro que ninguém faz, tá bom? Existem muitas confeiteiras, mas existem muito poucas confeiteiras boas. Existem muito poucas confeiteiras que se importam com o cliente delas, tá? A grande maioria não tá nem aí, tá? Então é aí que você vai fazer o diferencial na sua cidade, vai mostrar que você é uma confeiteira que se importa com o cliente, que você é uma confeiteira que quer resolver os problemas do seu cliente. Gente, queria convidar vocês para a live de quarta-feira, que é sobre isso, tá bom? Como você atender o seu cliente de última hora, cliente quer fazer bolo, Anália, o que eu faço? O cliente me ligou de manhã querendo um bolo para tarde, pelo amor de Deus, eu não posso perder. Como eu faço para atender esse cliente? É a live de quarta-feira, tá? A gente vai conversar sobre produtos à pronta entrega e o que você fazer para não se desdobrar e atender esse cliente e não perder. Então entenda, confeiteiras tem de monte, mas tem poucas confeiteiras boas. Advogado tem milhares, mas tem poucos advogados bons, certo? Ô Márcia, obrigada, viu? Seja bem-vinda. Gente, não vou conseguir responder todo mundo, deixa eu ver mais uma minha. Gente, vou escolher mais uma aqui, eu tenho várias, mas não vai dar tempo de fazer todas. Peraí. A Malu mandou de novo. Essa aqui eu já respondi, gente. Desculpa. Aonde?
Essa é interessante. Gente, desculpa não responder todo mundo, tá? Mas eu prometo que eu vou olhar as perguntas e tentar fazer uns stories, algo sobre as perguntas de vocês. Podemos ter 2 tipos diferentes de produto, um chocolate belga e outro nacional? Eu fiz isso a Páscoa passada, mas eu fiz isso como experimento, tá certo, gente? Eu não indico. Eu indico vocês fazerem se vocês querem ver aceitação. Vocês podem ter 2 tipos de produto se vocês querem estar fazendo a transição, tá bom? Então, por exemplo, na Páscoa passada, eu só trabalhava com chocolate nacional. Aí eu decidi colocar os ovos de chocolate belga. Então eu fiz 2 sabores que eram de chocolate belga e eu especifiquei muito bem para os meus clientes sobre essa opção, para ver, gente, qual seria, por qual eles optariam, se realmente teria saída. Eu fiz isso 2 anos. Ano retrasado eu fiz um ovo, só que ele não era recheado, que foi o meu erro, e não teve venda. Aí não teve venda mesmo, eu vendi de 2. Tá? E era um ovo com castanhas de chocolate belga. Aí no segundo ano eu decidi pôr eu pus um ovo de chocolate rubi com ninho e frutas vermelhas e pus um ovo de chocolate de avelã, ambos recheados, porque eu errei na Páscoa retrasada. Eu coloquei, e nem todo mundo gosta de chocolate com castanhas. Então eu precisava ter um produto similar para que eu pudesse fazer a comparação. E tradução vendeu muito. Então esse ano a gente vai ter um produto único. Esse ano nós não trabalharemos com o chocolate nacional, vou trabalhar só pelo belga. Mas porque eu avaliei e eu vi que o meu público realmente queria um produto diferente, porque todo mundo na minha cidade vende chocolate nacional e poucos vendem, então eu atingi um público em potencial que tinha uma curiosidade pelo produto, e aí você fisga o cliente e faz ele voltar na Páscoa que vem. Tem dinheiro para arrumar. Nath, eu vou responder a sua pergunta. Você viu o que eu falei lá na frente? A minha casa ela tem um muro rebocado, tá? Ela não tá muito bonita não. Tem uma árvore que a gente tá querendo tirar da frente, não conseguimos ainda. E meus clientes vinham buscar meu produto na minha casa e era cada... Gente, eu falo, o direcionamento do Instagram é absurdo. Eu consegui alcançar clientes que vocês não têm noção. E eles vinham buscar o produto e não estavam nem aí, tá bom? Porque você tem que... Seu cliente tem que ver você pelo que você é, pelo produto que você tá oferecendo, pelo esforço que você tá fazendo em realmente atender ele, não pela casa onde você mora, meu anjo, não tenha vergonha não, tá bom? Não pela casa onde você mora, não pelo carro que você tem, tá? Ele vai querer te comprar com você de novo pela qualidade, por você ser quem você é, tá bom? E, gente, isso não é palela não, tá? Isso é verdade mesmo. Nossa, Malu, você tá ruim das amigas, hein? Demite suas amigas aí. Gente, desculpem não responder todo mundo. Venham na live de quarta. Porque se você não tem esse problema do cliente te pedir produto em última hora, você vai ter, tá? Venham na live de quarta. Mais uma vez, o assunto de hoje é um assunto extremamente delicado. Existem inúmeras formas de você colocar valor no seu produto. Eu tô falando a forma mais simples para você não perder dinheiro, tá bom? Assim você realmente não vai perder se você tiver todos os seus custos na ponta do lápis, tá? Então aí não tem erro, porque eu já fiz essa forma e eu nunca perdi. Mas sempre, a gente, tudo anotadinho, preço do leite condensado, quanto que você gastou, tá? Ah lá, Andréia, linda, acompanho muito seu trabalho, é minha aluna da imersão. Gente, a trufa veludo, afinal de contas, o que... Eu tenho tanta gente que me pede da trufa veludo, eu não sei como é que tira o comentário aqui. Vai ficar, gente, eu não sei tirar. O que acontece? A trufa veludo é uma trufa que eu comecei a utilizar e ela começou a virar febre nos meus vídeos do IGTV. Todo mundo queria saber. Ela é uma trufa diferente, tá? Ela não é uma ganache simples de... Ela tem uns outros ingredientes que mantêm a estabilidade dela. Então ela é uma trufa muito fácil de se utilizar para decorar bolos. Só que, gente, eu tirei do canal do Telegram. Quem não me segue, segue lá no Telegram. No link da bio eu tenho o Telegram lá para vocês receberem mais rápido os meus conteúdos. Eu tirei do Telegram, gente. Eu coloquei, quando eu comecei, eu criei o Telegram, acho que foi a primeira receita que eu coloquei, só que eu tirei por quê? Porque ela fez parte do programa da imersão
e os meus alunos pagaram pelo meu conteúdo, então eu achei injusto e eu tirei de lá. Agora a trufa veludo volta no nosso curso desse mês, que vai ser lançado, se Deus quiser, até final do mês, e a trufa veludo vai estar lá para vocês, tá bom? E assim como vai ter planilhas também. Doce Du, fico feliz que gostou, viu? Um beijo grande, gente. Se cuidem, tá bom? A gente se fala quarta-feira aqui. Tchau!